Olá, uma boa noite a todos. Vamos ver quem vai entrar aí com a gente. Então vamos dando aqui o recadinho. Quem quiser se tornar um doador da nossa campanha do Quilo Online, né? A gente pode me chamar aqui depois inbox, né, no direct. É o seguinte, como é que funciona? 2 sábados do mês, no segundo sábado ou no quarto sábado do mês, a gente faz a coleta. A gente vai na casa da pessoa cadastrada e recolhe o alimento. Então, como que funciona? Para você se tornar um doador da nossa campanha do Quilo, você é só chamar a gente aqui, deixar o seu nome, seu endereço e o seu telefone, que a gente vai colocar escolher se você quer ser doador no segundo sábado do mês ou no quarto sábado do mês. E aí, na quinta-feira que antecede o sábado que você escolher, a gente vai mandar, né, numa lista de transmissão do WhatsApp. A gente vai mandar, não é grupo não, é lista de transmissão. A gente manda um recadinho para lembrar você que a gente vai estar passando. E a gente passa entre 9 e 10 horas da manhã do sábado, ou do segundo sábado, ou do quarto sábado. E aí você doa o seu alimento. Então, assim, venha ser um doador da nossa campanha do Quilo. É muito bom, é muito gratificante, né? E a gente assiste, a gente começou assistindo algumas famílias, hoje a gente já assiste 15 famílias. Cada vez que a cesta básica sobe, é natural que apareçam mais pessoas, né, em busca desse alimento, que a situação não tá muito fácil, né? Então, assim, venha contribuir, seja um doador da campanha do Quilo, tá bom? É só mais informações, você chama aqui no direct que a gente explica direitinho, tá? Bom, para hoje vai ser um livro diferente. Hoje a gente vai fazer a reflexão do Novo Testamento, de uma passagem. A passagem que a gente escolheu para fazer uma reflexão é a passagem de Zaqueu. É aquela em que Jesus vai passando e Zaqueu está em cima de uma árvore. E diz assim, está em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Aí eu vou falar depois até onde que vai. Mas, começa assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequenina estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma figueira, tá, gente? É uma figueira selvagem. É brava que eles falam. Subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é Lucas capítulo 19, de 1 a 10. E o que essa passagem de Zaqueu tem a ver com a gente, né, com nós nos dias de hoje? Algumas coisas me chamaram a atenção nessa passagem. O que tem a ver? O Zaqueu representa
todos nós que ainda trazemos, né, as nossas dificuldades, trazemos as nossas faltas, né? Mas que possuímos um solo, possuímos a semente em nós, que com o solo adequado venha germinar. Mas todos nós possuímos as dificuldades, mas a gente anseia, né? O que acontecia aqui? O Zaqueu, apesar, entre aspas, de ser pecador, como eles utilizavam na época. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cláudio. Apesar de na época eles usarem, né, que ele era um pecador, ele ansiava por conhecer Jesus. Ele tinha então nele, no coração dele, uma ressonância com o evangelho, com os ensinamentos do Cristo. E isso quer dizer o quê? Somos todos nós. Ele não era uma pessoa má. Ele era uma pessoa que tinha uma conduta equivocada, ele fazia escolhas equivocadas, né? Mas ele ansiava por conhecer Jesus. E esse anseio, ele tinha ressonância no Evangelho do Cristo. Então, é nessa hora que ele era pequeno, era uma multidão. Aí você para pensar, ele subiu em cima de um sicômoro, pequenininho que ele era, e Jesus olhou para cima, no meio daquela multidão, e disse: desce, Zaqueu, que hoje eu vou pousar na sua casa. O que é isso? É a lei da atração, é o querer, né? Essa parte da mensagem vem mostrar para nós que todos nós, mesmo que ainda nós trazemos em nós as nossas faltas, quando a gente se predispõe ao evangelho, se predispõe ao conhecimento, né, aos ensinamentos de Jesus, ele encontra ressonância, é o magnetismo. Então, quer dizer, no meio daquela multidão, quantas pessoas ali estavam, né, adorando, acompanhando o Cristo, e o Cristo foi chamar quem? O Zaqueu, porque ele estava verdadeiramente ali naquela situação, querendo ver o Mestre. Ele ansiava por conhecer Jesus, pelos seus ensinamentos. Então, o magnetismo é a lei da atração. A vontade que ele tinha, o sentimento puro no seu coração de conhecer o Cristo, esses Zaqueus somos todos nós, que estamos na doutrina, buscamos o conhecimento, mas ainda trazemos as nossas falhas, algumas condutas equivocadas, mas que estamos dispostos a aprender, que estamos dispostos à mudança. E toda vez que a gente quiser, né, que a gente se posicionar, se direcionar para Deus, para Jesus, ele vem, ele está com a gente. Ele encontra ressonância no nosso coração. É nisso que a gente muitas vezes fala da lei da sintonia. Muitas vezes a gente escuta pessoas falarem assim: ah, comigo não adianta, nada muda, nada acontece, eu oro, eu rezo, eu peço e nada acontece comigo. Mas a gente esquece que muitas vezes, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, então a gente tem que começar a prestar atenção e não fazer de forma mecânica. Quando a gente diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, a gente está dizendo para ele que seja feita a vontade dele, não a nossa. Entende? Então, assim, é a gente se predispor a ter essa sintonia. É isso que Zaqueu representava. Então, todo mundo ali ficou indignado porque o Jesus estava indo na casa de um pecador. Mas ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, ele está há 2022 anos nos esperando. Ele espera pacientemente, ele não quer nossa transformação, ele não espera que nós venhamos a dar saltos, né, assim, extraordinários numa encarnação. Ele espera de nós pequenas atitudes, mas é preciso que a gente se predisponha a isso. E é isso que Zaqueu fez.
Zaqueu foi atrás, Zaqueu era pequenininho, quer dizer, ele venceu a limitação dele, que era a altura, subiu numa árvore, por quê? Porque ele queria ver Jesus, ele queria ver o mestre. E ele conseguiu. Lei da atração, o magnetismo dele, a vontade dele, ele conseguiu o que ele queria. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente, ele não espera que nós sejamos perfeitos para o trabalho, ele não quer que a gente seja perfeito para ele nos atender ou entrar em contato, né? Ou que tenha sintonia com a gente. Ele espera somente que a gente tenha a vontade sincera de estar com ele. É isso que ele espera de nós. Então essa passagem de Zaqueu vem mostrar pra gente que todos nós, espíritos ainda que erra, né? Não vou falar errantes não, que espíritos errantes são os que já desencarnaram, mas espíritos ainda que estamos na luta para vencer as nossas más tendências, a única coisa que Jesus quer de nós é a nossa predisposição para a transformação, para querer. Então, muitas vezes a gente vê pessoas, quando a gente fala com relação ao trabalho, por exemplo, vou falar do trabalho na casa espírita, mas quando a gente fala assim, vai ter uma campanha do quilo, ou então vai ter, hoje a gente vai fazer algum trabalho na casa, né, que a gente precisa de colaboradores, de tarefeiros, não estou pronta para isso. Eu não estou pronta para isso, eu ainda sou muito imperfeito. Ainda, como diz, a gente ainda finge uma humildade que a gente não tem. Ainda não estou pronto, ainda não tenho conhecimento, ainda estou longe disso, ainda erro muito. Mas ele não espera de nós a perfeição. Ele só espera a nossa boa vontade e o nosso querer para ele agir em nós. Agir em nós em que sentido? Nos fortalecer, nos dar bases fortes, né, para que a gente não esmoreça diante da nossa caminhada. É isso que ele espera de nós. Ele vai, então assim, aqui o Zaqueu, como todos nós, ele era falho, mas ele tinha o solo, ele tinha as sementes, as boas sementes, ele só precisava adubá-las, ele só precisava o solo estar fértil para que essas sementes germinassem. Então, nós também somos assim, nós temos todo o nosso potencial dentro de nós, a gente só precisa adubar, a gente só precisa serenar o nosso coração, trazer doçura para ele, compreensão. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que tudo mude para a gente mudar, porque aí é confortável, né? Então, todos nós temos os nossos desafios, nós temos em casa, na família, aqueles que muitas vezes não pensam, não, como diz, são diferentes de nós, né? Tem outros pontos de vista, tem outro comportamento, são pessoas diferentes, são espíritos, somos espíritos diferentes. E muitas vezes a gente quer que a pessoa mude para que tudo fique em harmonia segundo o nosso entendimento. Então aqui Zaqueu representa todos nós na humanidade. Todos nós, cada um de nós temos potencialidades a serem descobertas e a serem conquistadas. E temos as nossas dificuldades a serem vencidas. Então, que a gente assuma essa postura de Zaqueu, porque apesar dele ser mal visto na época, o Zaqueu representa uma daqueles que a conversão, né? Ele representa mudança, transformação. Então, que nós também saibamos que todos nós vamos passar por essa transformação, mas é todos nós. Então, que não nos julguemos melhores do que os outros porque pensamos diferente deles.
Porque achamos que por ser espírita, por ser cristão, esse ou aquele, que somos melhores do que os outros, porque não somos. Né? Eu costumo dizer, se a gente está nessa religião, se a gente está aqui, na verdade é porque a gente precisa muito. Então, assim, que a gente faça como Zaqueu, que a gente corra em direção ao Cristo, para que ele nos veja, para que ele veja em nós a vontade que o Zaqueu teve. Tá bom, gente? Essa era a mensagem que eu queria trazer para hoje. Uma boa noite a todos. Eu espero que tenha feito sentido, né, para alguns de vocês. Agradecer aqui a presença da Amália, da Elaine, do Jonathan, do Guilherme, o Pedro, a Adriane, Maria Luísa. Muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui e por fazerem parte, né? Para que todo esse nosso encontro aconteça sempre. Mas que essa mensagem ainda reverbere em muitos corações, tá? Um beijo no coração de todos e até amanhã. Um beijo. Tchau.